Olá, seja bem-vindo a mais um Excepcionais e no programa de hoje eu tenho um convidado super excepcional. Ele é um dos meus investidores, por sinal. Ele é fundador e CEO da Ingresse, que é a plataforma líder em vendas de ingressos na América Latina. Olha só, ele estudou na prestigiadíssima Universidade de Stanford. É uma das grandes universidades quando a gente fala no tema empreendedorismo e ele vai contar tudo aqui pra gente. Ele também fundou o fundo de investimento Norte Ventures. E como se não bastasse, em 2016, ele foi eleito pela Forbes 30 Under 30, que são as mentes mais brilhantes do Brasil. Eu estou hoje com Gabriel Benarros. Seja bem-vindo. Obrigado, Toledo. Obrigado pela muito gentil apresentação aí. É um prazer estar fazendo parte do Excepcionais. Tantos outros feras aqui. Então, cara, super honrado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Cara, demais te receber aqui. Adoro conversar com você. Você é um cara que me mentorou diversas vezes quando eu estava começando aqui a Clivo. E não só isso, acabou investindo na Clivo, né? Uhum. Então quer dizer que você gostou de alguma coisa que você viu, né? Cara, a gente sempre fala que if you want money, ask for advice. If you want advice, ask for money. Então, geralmente, os melhores empreendedores que a gente conhece, eles não estão buscando o seu dinheiro. Eles querem o smart money, né? E mais do que isso, eles querem orientação. Eles querem pessoas que fizeram coisas parecidas e querem aprender com os erros delas. Então, cara, essa é a marca, né? O jeito que você se aproximou da gente é a marca do bom empreendedor, na verdade. Caraca, ó, nem começamos e já tá quente, ó. Vou falar aqui dos nossos patrocinadores pra gente entrar no papo. Primeiro é o Gestão 4.0, você conhece super bem. A gente tem diversos cursos, os online são os meus favoritos, porque são cursos que você consegue ir fundo, sem sair da sua casa e aprender algum tema que você está precisando nesse momento. Acho que a grande sacada do Gestão 4.0 é exatamente isso, você sentir uma dor, você buscar uma solução, fazer um curso que vai endereçar e você vai conseguir aplicar isso no final de semana seguinte. Você tem cursos de liderança, cursos de growth, cursos de customer experience, finanças. É uma montanha de cursos. Entra lá, gestão4.0.com.br. Não esquece de no checkout colocar o cupom Excepcionais, que você vai ter direito a 10% de desconto. E o nosso segundo patrocinador é o Espaço Volpe, do Dr. Thiago Volpe. Inclusive, ele te ofereceu uma consulta, depois eu vou te dar a lab aqui depois nos bastidores. Tá bom. Já cheguei ganhando coisa. Já chegou ganhando coisa aqui, cara, ninguém sai de mão aberta. E o Dr. Thiago Volpe, obviamente, cara, se tornou um baita empresário e construiu na medicina uma clínica incrível. Essa clínica, você tem uma triagem onde você passa por todo um equipamento que te mede 3D e você consegue saber exatamente sua composição corporal. Depois disso, você vai passar por um nutricionista. Esse nutricionista vai fazer toda a sua orientação alimentar para os seus objetivos. Então, se você é o objetivo, muitas das vezes ele conta pra gente, meu objetivo é trabalhar pra caramba e ganhar dinheiro, eu tô jovem, é isso que eu quero. Tem outras pessoas que falam que quer um objetivo como fazer um Ironman, como foi o caso do nosso amigo que passou por aqui, o Joel J, e cada um tem o seu plano de vida. E na sequência você passa por um médico e o médico vai olhar toda a sua composição química, hormonal e vai te dar as orientações para você ir em busca desse objetivo. Nós temos uma condição super especial para todos os ouvintes do Excepcionais. Entra lá no espaçovolpe.com.br e você liga para eles ou manda o WhatsApp e diz que você é ouvinte do Excepcionais, que eles vão te dar essa condição super especial. Agora, eu queria logo de cara perguntar uma coisa. Você veio de Manaus, né? Quase do Brasil. Eu acho até assim, poucos empreendedores de fato vieram de lá, né? Você deve ser um dos poucos, né? Manaus, infelizmente, né, é uma das regiões do Brasil que está mais isolada. Então, acho que um dos problemas é que não dá nem para chegar de carro. Então, essa separação geográfica do país deixa a gente fora do circuito. Não só de empreendedorismo, mas na indústria, entretenimento, shows. Então, teve um passo extra, digamos assim, para entender o resto do Brasil e me aproximar. Cara, eu tive uma educação super fraca, né? Eu acho que eu tenho uma deficiência muito grande de educação, né? E você foi parar em Stanford. A sua educação foi muito boa lá em Manaus? Eu acho que ela foi muito boa do ponto de vista de conteúdo. Eu estudei numa escola muito rígida, que tinha muitos defeitos, mas tinha também qualidades muito fortes. E uma delas era um apreço muito grande
pelo conteúdo clássico, pelo estudo, pela disciplina. E acho que isso me ajudou. Eu acho que eu peguei o bom, que é, cara, deixa eu me aplicar aqui, e joguei fora o que eu achava que não era bom. Que era talvez ser um pouco rígida demais, um pouco não ignorar outras áreas como esporte, como artes. Então, isso eu fui buscar em outros lugares. Mas eu acho que o meu passo educacional foi meu pai. O meu pai sempre foi um cara muito voltado academicamente, matemático, ninguém é perfeito, PhD, estudou fora, estudou na Europa, escreveu tese. E eu estudei muito com ele. Então, eu não fui homeschooled, mas eu meio que fui homeschooled nesse sentido. Eu discutia as matérias com ele, eu discutia os problemas de matemática com ele. Quando eu fui para as Olimpíadas de Física, eu trazia... Como assim, cara? Você foi para Olimpíadas de Física? Foi, eu achei que ia ser físico uma época. Eu cheguei a competir. Muito por influência do seu pai, né? Sim, o meu pai me influenciou matematicamente, né? Então ele tinha a base teórica muito forte e eu tinha facilidade com a teoria, mas eu queria aplicar. Então eu sempre tive essa coisa de eu quero fazer um negócio no mundo real. E física é, de certa forma, a matemática do mundo real, né? Que demais, cara. E a sua mãe também tem uma ligação com o universo A minha mãe, acadêmico? eu diria que foi a parte de pessoas, né? Então, quando eu fui para Stanford, eu acabei estudando... eu acabei fazendo 2 faculdades, né? Uma em economia e outra em psicologia. Tá. E eu fiz isso porque eu queria fazer... aqueles minors... Na verdade, são 2 majors mesmo. Você fez 2 majors, isso. Um em psicologia e um em economia. Que demais, cara. E eu fiz isso porque eu queria justamente trazer a parte quantitativa, matemática da economia, mas eu queria falar com pessoas, cara, eu queria aplicar a mercado. E essa parte emocional, muitas vezes ela não está no modelo, né? Então, minha pergunta é como é que eu faço para incluir essa parte emocional no modelo? Hoje em dia... Essa combinação de economia com psicologia se chama economia comportamental. Que é um dos campos mais estudados da economia atualmente, um dos campos mais quentes, que receberam mais atenção, né? Em particular com alguns livros que fizeram muito sucesso, iniciando com o Freakonomics, aí depois o Think Fast and Slow, do Dan Kahneman, Predictably Irrational, do Ariely. Mas muitas faculdades, como Stanford na minha época, não tinham a faculdade de economia comportamental. Então eu fui buscar fazer as 2 para complementar. A minha mãe, não por acaso, é psicóloga. Você tá de brincadeira, pô. Baita influência, cara. Exato. Cara, como é que chega em Stanford, cara? Precisa estudar demais, assim? Você precisou se dedicar muito tempo para você conseguir chegar lá? Eu precisei. A minha história é meio maluca. Eu posso contar um pouco aqui. Porque tem muito de sorte do jeito que eu fui parar em Stanford. No meu caso... Eu fiz vestibular para medicina, para a Federal de Medicina do Amazonas, no 2º ano do ensino médio. Então, eu perguntei aos meus pais, posso fazer vestibular mais cedo? Eles falaram, pode. Mas, aí foi minha mãe, que seja para medicina. Eu acho que ela queria que eu fizesse o mais difícil logo. Fiz medicina, entrei na faculdade e na época tinha uma lei que me permitia pedir as provas do final do ensino médio. Chamava adiantamento de série. E se você passasse, a escola era obrigada a lhe dar as provas do último ano e te dar o diploma, se você tiver sucesso. Caramba! Então eu pedi, passei e me formei no 2º ano. E aí eu tive um ano... Ou seja, você economizou 12 meses nessa brincadeira. Exato. E no meu último ano eu tinha tinha uma coisa chamada status de aluno observador. Ou seja, eu poderia ir para a escola se eu quisesse, mas eu não precisava fazer nada. Que era uma maravilha de passagem. 3º ano é a hora que você conhece todo mundo, é o ano mais divertido, não precisava fazer nada. Mas eu também não me via como médico. Falei, acho medicina bonito, acho uma disciplina muito importante, né? Mas eu queria algo de impacto, eu queria algo que tocasse a vida de muitas pessoas, né? De forma mais geral, enquanto medicina é uma coisa direcionada. Você acaba, na medicina tradicional, claro, né? Você acaba tocando a vida de poucas pessoas, mas de forma muito profunda, né? Às vezes, inclusive, salvando aquela pessoa. Então, eu comecei a olhar para outras matérias. Fiz vestibular de Direito, entrei na faculdade de Direito, não cursei também. Em Manaus, e até voltando um pouco para o assunto sobre o isolamento do Amazonas, eu só achava que tinham 3 profissões no mundo. Ou eu era médico, ou eu era advogado, ou eu era engenheiro. Então o que faltava era literalmente eu ia ser engenheiro. Eu falei, deixa eu ver então a engenharia. E aí o meu
padrinho me falou, olha, ele tinha estudado nos Estados Unidos. Ele falou assim, nos Estados Unidos, Gabriel, você pode fazer várias matérias e depois decidir qual que vai ser. Isso é demais. É incrível. Isso é espetacular. Como é que a gente espera que um garoto de 16 anos saiba o que ele vai fazer o resto da vida? Tem a menor condição. Né? Não dá pra saber. Então, eu adorei a ideia. Me apaixonei pela ideia de poder fazer um monte de coisa diferente. E de fato fiz. Quando eu cheguei lá, eu fiz design, eu fiz teatro, literatura italiana, aulas de estatística, economia. E aí sim, no final do meu segundo ano, eu cravei lá. Falei, ó, vou terminar esses 2 cursos, psicologia e economia. Pra chegar lá, tinha um longo caminho de fazer e aprender as provas, né, dos americanos, né, o SAT. Eu não sabia absolutamente nada. Então eu tava meio, assim, confesso, meio desesperado com a situação. De matemática você tava bem, que é uma parte importante. Matemática era mais fácil, né? A matemática é mais fácil. Matemática é linguagem universal, né? Então, a gente sabe. Física também eu tava tranquilo. Traduzir física é fácil. Agora, as provas de inglês, principalmente, reading, writing, e as outras matérias que incluem, às vezes, história, eu tinha muito caminho pra andar. Então, cara, o que eu fiz foi, entrei não tinha Amazon na época, então eu entrei no site da livraria, acho que era Valer, e comprei todos os livros de prep, né, de preparação pro SAT. Eu acho que eu comprei uns 12 livros. Caramba. E eu fiquei uns 4, 5 meses comendo esses livros. Sozinho. Você é autodidata. E meu pai. Seu e meu pai, pai. né, senhor? Sempre a gente conversando, discutindo as matérias, os problemas, etc. Qual o nome do seu pai? Danilo. Danilo. Que homem, hein? Que homem. Transformador. Eu descubro, junto com ele, que a gente pode fazer, diferente do vestibular brasileiro, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser a prova do SAT. E, cara, o jogo de resiliência é meu jogo. Eu não sou corredor de 100 metros, eu sou corredor de maratona. Então eu falei, quer dizer que eu posso fazer quantas vezes eu quiser a prova e só conta a nota mais alta? Vambora. Cara, então não tinha no Amazonas a prova. A gente economizava dinheiro para ir para Brasília fazer a prova, na Graded, na escola americana. E eu fiz a prova 5 vezes. Pra conseguir... Você teve que ir pra Brasília 5 vezes? Pra fazer prova. 5 vezes. Eu podia fazer quantas provas conseguisse, uma atrás da outra. Então, às vezes eu ficava 4, 6, 7, 8 horas refazendo as provas pra conseguir a nota mais alta possível. Caramba. A gente achava, olha, já que nós estamos... No total, você acha que fez quantas vezes a prova? O SAT, eu devo ter feito o SAT 1, que é o principal, umas 4 ou 5 vezes. E aí deve ter mais umas 12 ou 14 provas de SATs complementares, que podem ser a sua escolha de física, de matemática mais avançada, de história e assim por diante. Caramba, que surreal, cara. Isso é bom, porque persistência, às vezes, é mais importante que genialidade, né? No mundo real. Então, diferente da educação brasileira, onde, cara, eu tenho aquele um dia... Cara, se você estiver doente, não estiver bem de cabeça nesse dia, você pra sempre se ferrou. Lá não, você tem chances de repetir. E não só isso, a análise do aluno pelas faculdades é holística. Então eles vão olhar as notas, mas essas notas só contam como 1/3 da sua qualidade como candidato. Os outros 2/3 são cartas de recomendação e suas atividades extracurriculares, né? Então, para ilustrar isso, eu tinha um amigo que não era bom de prova. Não era bom em matemática, não tinha notas excepcionais, mas ele tinha feito a maior ONG da África. E tinha salvo mais ou menos umas 120 mil pessoas. Uau! Você vai dizer que esse cara não merece Pelo amor de Deus. entrar numa faculdade boa? É. Sensacional, cara. E eu imagino que tenha sido uma experiência incrível que você viveu lá em Stanford, né? Foi de fato transformador? Foi algo que impactou sua vida até hoje? Eu acho que essas faculdades que são game changers, assim, Stanford, Harvard, Yale, tem faculdades muito boas na Inglaterra, Oxford, Cambridge, e tem faculdades boas no Brasil também, Campinas, Winsper, elas viram dos seus pilares de vida, né? Você acaba tendo a sua família, a sua religião, o seu trabalho, a sua formação acadêmica. Então, o impacto é gigantesco, porque você não sai só com um diploma, né? Você sai com um grupo de amigos muito próximos. Você tem amigos de lá até hoje? Sim, irmãos. Vieram pra cá, aprenderam português, alguns se mudaram pro Brasil para trabalhar na Grécia. E alguns viraram investidores recorrentes aqui do ecossistema brasileiro. Então, realmente você cria um nódulo naquela rede, né, de conexões, você cria mais uma bifurcação que liga você com outro ecossistema.
e sai com uma filosofia de vida. Não só de Stanford, mas o que eu nem sabia, né? Eu nem sabia o que era Vale do Silício. Mas você sai também com um pouco da cabeça de, cara, como é que é o Vale do Silício? O que quer dizer isso? Como é que isso foi formado e o que quer dizer do ponto de vista de filosofia, né? A Stanford é super conhecida pelo mundo do empreendedorismo, né? Sim. Cara, obviamente que eu sempre admirei muito o MIT porque tem a ver com o meu universo que é de engenharia, de tecnologia, etc. Depois que eu vivi a experiência no Nubank, eu comecei a ficar mais próximo dessa galera das Ivy Leagues, né? Uhum. E eu comecei a entender melhor o que era HBS, o que era Stanford. O próprio Davi é de Stanford, né? Sim. Estudou 2 vezes lá, ele se formou e ainda fez MBA e tal. Estava lá junto. Vocês estavam mais ou menos na mesma época, mesma safra, cara, Toledo. Até uma safra interessante de brasileiros. Do ponto de vista de empreendedorismo, tinha alguma coisa na água. Porque estava... Só fera, né? Não éramos muitos. Éramos, talvez... no undergrad, que é o que eu entrei, nós éramos exatamente 7 brasileiros. E aí na Business School, LLM, né, os cursos de Legal, talvez mais uns 20 a 30. E estávamos eu, Gabi Braga e André Penha do Quinto Andar. Davi Velez, Nubank, Maurício Feldman, Volante, Igor Marquezine, da Samap, Marcelo Sampaio, Hashdex. Então, caramba, todo mundo que demais. Que demais, cara. Sensacional. E, cara... Qual foi o momento que você falou assim, cara, eu quero empreender? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que foi no meu 2º ano em Stanford, quando eu entrei na faculdade. No início eu queria entender pessoas só. Meu objetivo era, cara, eu quero entender comportamento humano. E eu até eu tinha uma aposta, uma brincadeira com o meu colega de quarto, que é um programador genial, que o approach dele era o contrário, né? Eu entendo as coisas, portanto eu construo. E eu achava que eu entendo as pessoas, portanto eu construo. Então quando eu cheguei, eu queria entender como as pessoas funcionavam. Vendo o Vale, né, a exposição ao Vale do Silício, ou seja, cara, quando o Mark Zuckerberg entra na sua sala de aula para dar uma aula de Java, quando você tem contato com empreendedores, cara, como Bill Gates, a turma que está muito próxima do Vale do Silício. Eu lembro que o Evan estava começando o Snapchat na época, ele explicando pra gente, então, o aplicativo que a foto some. E eu lembro de pensar... Pô, cara, mas o Instagram já faz isso, sabe? É difícil da gente perceber, né? Eu lembro quando o Mike me falou do Instagram pela primeira vez. Eu tinha acabado de chegar na faculdade, cada pessoa tava... O Mike, ele tá falando Mike Krieger, né? Um dos fundadores do Instagram. O Mike e o Kevin tinham feito Instagram na época, começou chamado Burb, parecia um Foursquare. E você podia fazer o upload da foto de onde você estava. Era de check-in, né? Exato. E aí o Mike fez um filtro que ganhou muita popularidade, né? X-Pro, primeiro filtro que ele fez. E eventualmente eles perceberam que a foto era mais importante que o lugar e eventualmente eles mudaram o posicionamento pro Instagram. E eu lembro da gente no jantar e o cara falou assim, não, vou trabalhar, vou fazer um summer na Goldman, eu vou fazer um trabalho na Mackenzie. E ele falou assim, não, tô fazendo um aplicativo de foto, né? Era o Instagram. Cara, que surreal. Então, esse impacto, acho que me fez pensar, falei, olha... Isso é escalável, isso impacta muita gente, isso muda, isso ajuda a gente a avançar um pouco mais como humanidade. E isso me deu vontade de empreender. Impressionante como a atmosfera faz toda a diferença para você formular a sua forma de pensar, né? Eu acho que a gente vai falar do Vale da mesma forma que a gente fala de Florença entre 1300 e 1500, Renascimento. A gente vai falar a mesma coisa. Era onde estava lá o Guibet, o Brunelleschi, o Da Vinci, estava todo mundo junto. Só que são outros ícones. O Jobs, são caras que têm impactos diferentes. Eu acredito demais nisso. Influenciou uma geração, influencia até hoje. Talvez estamos perdendo um pouco de força agora, né? Com esse êxodo das pessoas indo para Miami, etc. Sim. Mas, cara, você entrou num segmento que não era um segmento... era mega competitivo, né? Sim. O segmento que você decidiu entrar era um mercado enorme, gigantesco, mas um segmento complicado e vocês se tornaram a plataforma líder na América Latina.
Qual foi o desafio do começo da operação, cara? O que vocês passaram de dificuldade? Ou foi um negócio só maravilha, estamos crescendo aqui, crescendo 300% por semana? Se alguém vier aqui falar que foi só maravilha, pode dispensar. Não é empreendedor. Todo negócio é difícil no início. E eu acho que, no meu caso, se eu for ser completamente aberto com vocês, eu não fiz uma análise racional. Eu não fiquei olhando o mercado e medindo os meus KPIs e vendo qual era o tamanho do TAM, de eventos. Não foi assim que eu decidi. Eu quis me aproximar de eventos porque eu acredito que experiências ao vivo são uma das coisas, se não a coisa mais importante que você leva nessa vida. Eu acredito que quando a gente ficar velhinho e estiver lá pensando na nossa vida, nas nossas escolhas, lá nos nossos últimos meses, dias, a gente vai lembrar da nossa viagem com os amigos, da nossa caminhada com o nosso pai, do nosso dia do nosso casamento, do nascimento do nosso filho. A gente não vai lembrar do carro que a gente comprou, a gente não vai lembrar do sapato que a gente comprou, a gente não vai lembrar daquela jaqueta cara que a gente comprou. Então eu queria fazer eu queria conectar as pessoas com esses eventos inesquecíveis, com esses momentos inesquecíveis, né? E o ticket, ele é a consequência disso. Ele não é a criação disso. Quem tem esse conceito muito bem mapeado é o Simon Sinek, no livro dele que chama Start with Why. Comece pelo quê. Quem faz empresas que são cativantes começam pelo o quê? Pelo porquê, desculpa, né? Pelo porquê da questão. Então, por que eu tô vendendo ingresso? Porque eu quero conectar pessoas com momentos inesquecíveis. Dito isso, aí eu fui olhar o mercado. Deixa eu ver esse negócio aqui. É grande. Caramba, não tem tecnologia. Interessante. Tem muita gente no espaço, mas ainda é feito de forma old school. Interessante. Então tem a abertura para empreender. E a gente começou entrando no mercado, sim, muito concorrido, mas com pouquíssima tecnologia. Então ele é concorrido do ponto de vista de número de participantes, né? Era concorrido, né? Aconteceram coisas relevantes no mundo recentemente que mudaram a configuração dele. Mas ele era muito verde, né? Ainda, eu acho que ele é muito verde em termos de tecnologia. E a nossa missão foi injetar tecnologia nesse mercado. Então, a gente, assim, óbvio, com outros concorrentes, com outros players do mercado, mas nós fomos um dos protagonistas, né? Uma das forças que levaram as pessoas a sair do papelzinho, sair do ticket impresso e migrar para o digital, migrar para o QR Code. A gente foi a primeira empresa que baniu impressão de ingresso no país. Caramba. Cara, normalmente quem volta de universidade no exterior volta mega endividado. E, cara, você voltou e começou a empreender. Vocês começaram a empreender bootstrap, dinheiro próprio, levantaram grana. Você conhecia o que era esse universo? Porque hoje eu sei que você esse cara aqui é uma das maiores referências desse assunto aqui no Brasil. Ele conhece muito. Me ajudou muito. Obrigado pelo elogio. Eu não conhecia nada. Eu aprendi batendo cabeça mesmo. Eu não voltei endividado porque eu tive ajuda do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto. Da Fundação Estudar. Sensacional. Então, eles me dão uma bolsa de estudos, né? Tem esse menino louco aqui de Manaus. Então, na época, quando eu fiz as provas pro SAT, eu apliquei para 20 faculdades. Uau! Porque eu estava apavorado de não ser aceito em nenhuma. Todas Ivy Leagues? Cara, eu peguei a lista da US News, aquela ranking de faculdade. As melhores. E apliquei para a página inteira. A minha cabeça era, olha, eu tenho um tiro, vamos... Cara, deu um trabalho absurdo. Deu um trabalho enorme. Você aplicou exatamente da mesma forma para todos? Cada uma, assim, tem uma coisa chamada Common Application, que ajuda a uniformizar parte do application. Tá. Mas muitas das partes não são iguais. Isso que eu imaginei. Deve ter dado um trabalho brutal, né? Eu lembro claramente, eu virei o ano novo fazendo papelada com meu pai. Eu lembro dos fogos de artifício na janela. Ou seja, literalmente durante a virada. E a gente tentando fazer papelada, tentando terminar documento, porque, cara, ia passar o prazo, ia chegar e a gente meio frustrado com aquele processo que não acabava nunca. E você ainda falou que teve um pouco de sorte? Caraca! teve sortes no caminho, né? Te dar um exemplo é aquela coisa, né? A sorte junto com o trabalho, né? Quando as coisas se encontram, geram essas oportunidades. Mas coisas do acaso. Eu apliquei pro ranking inteiro das 20 e eu entrei em 17. Uau, surreal. Eu não entrei
Na primeira, que era Harvard. Na segunda, que era, acho que era Yale, onde meu irmão foi estudar depois. A terceira, acho que era MIT. A quarta era Stanford. E eu, com 17 anos lá no Amazonas, olhei pra esse negócio e pensei assim, tá bom, sou um aluno nível 4. Essa tal de Stanford. Não fui aceito. Eu não sabia que o ranking mudava. Eu não sabia que o ranking era dependente da revista. Aquele ranking era absoluto pra mim. E eu me virei pra Stanford desse jeito. Caramba. E descobri o Vale do Silício como consequência disso. Eu só fui aplicar para as faculdades americanas porque eu fui fazer o vestibular de medicina, que não tinha nada a ver com application para estudar lá em Stanford. E eu só fui... Então, as coisas vão se conectando de um jeito meio... Entendi o que você quis dizer. Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Mas você estava contando um pouco dos desafios de começar um negócio, né? O principal desafio, eu acho que de marketplaces em geral, é o problema do ovo e a galinha. Então, quando você chega para montar um marketplace e fala assim, eu quero que você coloque, que a gente publique um evento seu na nossa plataforma. Você vai dizer assim, tá bom, quem é que tá lá visitando e buscando eventos? Aí eu falo assim, não, ninguém, porque não tem eventos. Então eu preciso do evento para ter o usuário buscando o evento. E o usuário não quer estar lá porque não tem nenhum evento. Então você precisa quebrar esse problema de ovo e galinha, né? Como é que quebra? Depende, essa minha resposta vai depender do que eu chamo de granularidade do marketplace, tá? No marketplace pouco granular, você tem poucos fornecedores de muito conteúdo. Exemplo disso é a Netflix, é a Disney. Eu tenho esse único estúdio, gera uma quantidade brutal de produtos, de filmes, de séries, de novelas. O marketplace granular é como a Uber. Eu tenho muitos motoristas, como a 99, e esses motoristas, eles vão aceitar pedidos de usuários. Se o marketplace for pouco granular, começa pelo conteúdo. Fecha um contrato grande com um produtor de eventos. Se você for a Rappi, fecha um contrato grande com o Pão de Açúcar, com algum restaurante que tem muito delivery, com a Pizza Hut e assim por diante. Se o seu marketplace for muito granular, você precisa de usuário. Então é investir em marketing, é comprar usuário. E se esse for o caso, você está provavelmente falando de um business que é cash intensive. Cara, demais. E vocês... há pouquíssimo tempo atrás, estamos em 2021, mais ou menos 2 anos atrás, vocês levantaram um round gigantesco de dinheiro. É público, posso falar, sim, né? Sim. Levantaram 90 milhões de reais. Sim. Qual que era o plano para essa grana? O que vocês queriam fazer? Porque vocês já estavam, voando, né? A Ingress não é uma empresa que queima muito dinheiro. Não. Então a gente nessa última rodada, a gente não levanta dinheiro pensando em crescer via compra de usuários ou via investimento em marketing agressivo, né? A gente sempre teve uma filosofia, as coisas que se fala muito hoje em dia, né? Do camelo, do unicórnio. A gente é meio que um camelocórnio. A gente acredita em disciplina financeira e sustentabilidade de médio e longo prazo, mas acredita também num crescimento saudável. Quando a gente levanta essa rodada, um dos grandes planos continua sendo, né? Só que está on hold por conta da pandemia, a montagem de um fundo que vai ajudar organizadores, produtores de conteúdo a financiar os seus eventos. Então a gente vai fazer algo parecido com o que a Netflix faz. Eu ia falar exatamente isso. Espetacular. Exato. Quando eu chamo o produtor, o criador de conteúdo e falo assim, cara, deixa eu te ajudar a colocar esse conteúdo de pé, né? A gente vem fazendo isso de forma menos sistemática até então, e a criação do primeiro fundo, né, para eventos ao vivo, para entretenimento ao vivo, né, que vai ser retomada, uma vez que a gente possa fazer os eventos, vem dessa rodada. Também, obviamente, investimento em produto, investimento em marketing, investimento na equipe, mas o que justifica esse cheque mais agressivo é justamente esse plano do fundo. Cara, a gente, 1 ano e pouco depois, veio essa puta cagada aí que... Você, uma das indústrias que provavelmente mais sofreu, né? Porque a gente praticamente não teve evento. Eu lembro que aqui no parque teve alguns eventos onde tiveram shows com carros. Mas, cara... O drive-in. O drive-in, mas tem... Porra, você tá falando de um estádio que você vai botar quantos carros? 30, 40 carros? Cara, deu pra se reinventar? Deu pra fazer alguma coisa? Mais ou menos. O drive-in, ele não é, como você já percebeu, não é economicamente viável, né? Ele é um alívio, ele é um alento para um momento de fato de conteúdo, mas a indústria não consegue parar de pé com esse produto. O
que aconteceu nesse momento de parada, dessa parada completamente inédita, né? Nunca houve esse momento de total estagnação na indústria de entretenimento ao vivo na história. Nem durante as guerras acontecia isso. Então você tinha durante as guerras recessões, etc. Mas as pessoas continuam indo aos restaurantes, continuavam indo aos encontros, continuavam indo às festas, às vezes de forma até mais agressiva. Porque as pessoas sentiam ainda mais necessidade de compensar aquela dificuldade psicológica com alguma atividade social, com algum acalento. Quando isso ocorre, tem, primeiro, uma experimentação do live streaming e do evento remoto. Então, nós tivemos uma pandemia de lives também. Verdade. Né? Isso abre um mercado novo, de certa forma, que já é maduro em outros países. Destaque, por exemplo, a Coreia do Sul, que teve recentemente as maiores bilheterias da história, BTS, vendendo 700 mil ingressos. Surreal. Streaming. Então, algumas bandas, alguns grupos na Ásia, hoje em dia viraram a chave ao contrário. Falam assim, sou primariamente remoto e de vez em quando eu faço um show muito premium, muito exclusivo. O Brasil ainda está no início dessa migração. Então, nós fizemos os primeiros shows dessa forma, desse tipo, né, no Brasil. Dou destaque aí pro Inimigos da HP, que foi o maior, que brincou que foi o maior churrasco da América Latina. A gente pegou um domingo, fez um churrasco com o Pagode dos Inimigos, fez uma parceria com uma marca de carne, que mandou carne para todo mundo. Então fez essa atividade social mais em casa, né, com distanciamento. Que teve venda de ingresso. Venda de ingresso remoto, né, venda pro streaming, né. Fizemos um belíssimo experimento com o Seu Jorge, que fez um show dele muito especial, que é a trilha sonora de Life Aquatic Submarine, que é um filme do Wes Anderson, onde ele cria o repertório David Bowie, mas com músicas cantadas pelo Jorge em português, então é muito bonito, e teve compradores do mundo inteiro. E aí já abre um pouco da transformação. Eu nunca achei que eu ia vender ingresso pro Japão, ou pra Portugal, pra México, pra Argentina, e eu esse ano tava vendendo ingresso pro Seu Jorge, porque as pessoas são fãs dele no mundo inteiro. Demais. Mas ao mesmo tempo, o que se constatou com o entretenimento ao vivo? Diferente de shopping online, diferente de pedir um sapato, uma geladeira, ele não substitui a sua demanda por conteúdo. Você pode ter um excelente streaming, né? Um canal, você tem Tiny Desk, você tem a Circle, você tem muitos canais de streaming bacanas, mas isso é um conteúdo complementar. Ele é para um outro momento na sua vida. Hoje eu quero estar em casa e ver um show na minha TV. Aquela coisa de estar na primeira fileira, na frente da banda, com seus amigos, com a plateia atrás de você, sentindo aquela energia, aquilo não foi ainda substituído. Por isso existe uma demanda agora completamente explosiva. Acho que você, quem está assistindo, deve ter visto, né, os ingressos esgotando em horas, em Israel, nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos lugares onde a vacinação já está mais avançada. Nessas situações onde você está trabalhando com vendas de ingresso para eventos ao vivo, porém online, até que ponto o seu produto chega, né? Porque eu me recordo da gente ter falado no passado, me corrija se eu não estiver errado, que muitos momentos vocês pensam na solução, na experiência por completo, né? Porque a partir do momento que o ingresso físico deixa de existir, você tem toda uma solução por detrás para fazer isso funcionar, né? A plataforma para você sediar um evento, tem tantas coisas no evento ao vivo. Até que ponto o produto de vocês penetra aí nesse universo? A gente criou uma feature chamada Ingresso Studio, que é o produto completo para o que a gente chama hoje de evento híbrido. O que o apelido de evento híbrido é o cara que vai fazer um evento e que agora quer também vender transmissão para esse evento. Ou até fazer transmissão ao vivo de graça, porque imagina o impacto que isso tem para o patrocinador dele. Esse cara tem mais capacidade de levantar capital, né? Então, se antes ele estava vendendo exposição de marca para 30, 60 pessoas, ele pode agora vender exposição de marca para 1 milhão de pessoas, para 2 milhões de pessoas. Então, a gente disponibiliza essa solução, ele pode fazer esse evento via streaming, e eu acredito que o futuro é de eventos híbridos. Eu já vou montar o palco, eu já vou montar a cenografia, eu já contratei a atração. Eu não tenho custo adicional para fazer o streaming do evento. Eu só tenho a ganhar. Verdade. Eu não sei se você viu, eu não sei se foi essa semana ou na semana passada, eu fiquei muito impressionado com um evento híbrido que o Thiago Nigro fez, que ele botou 150 mil pessoas online. E, cara, achei espetacular, 3D, uma experiência muito imersiva, cara.
os slides apareciam na frente, tinha um jogo de luz, assim. Cara, eu achei uma evolução muito grande pro que eu tenho visto de eventos híbridos. Os eventos, quando eu digo que a indústria não substitui, eu tô me referindo majoritariamente a entretenimento. Quando você fala de eventos corporativos, educacionais... É outro jogo. É outra brincadeira. Você consegue... Agora, eu acho que eu pegar um avião, ir até os Estados Unidos, participar de um evento, vai ser uma coisa que vai ser muito drivada pelo networking que eu quero ter. Pro conteúdo que eu vou absorver, o conteúdo remoto é muito funcional, né? Muita gente já percebeu, por exemplo, que turismo de trabalho provavelmente acabou. É verdade. Cara, o que você pode contar pra gente de eventos grandes que vocês fizeram e o que você pode contar de números, de ingressos vendidos, qualquer coisa que você puder compartilhar pra gente ter uma noção, porque esse é um modelo de negócio, cara, que é muito tricky, né? Eu que trabalho com tecnologia, eu sei disso. Sim. Você quando tem lá um site que vai entrar meia dúzia de pessoas por dia é uma coisa. Outra coisa é quando você vai entrar, de repente, ao longo de 2, 3 semanas de venda de ingresso, vai entrar 1,5 milhão de pessoas todo dia pra ver quanto custa o ingresso e comprar, né? Sim. A gente opera os eventos médios a grandes, né? Então, os conteúdos os conteúdos que a gente chama de premium, né? Que são conteúdos com poucas pessoas, mas ticket elevado, que são os camarotes, os anos novos, Trancoso, Milagre, Geri, assim por diante. E eventos grandes, como por exemplo a BGS, a maior feira de games do Brasil. A gente fez as exposições do Tomiotaki, Picasso, Miró, Frida Kahlo, que foram as maiores exposições que eu já vi culturais no país, o Planeta Atlântida, 2 edições. Então, você tem realmente esses picos de acesso muito forte. E para isso, a plataforma precisa ser muito preparada, né? Não é que nem um site de e-commerce, que você tenta... Talvez seja Black Friday, né? Talvez seja parecido com a Black Friday. Exatamente. O truque disso, né? O catch dessa coisa é que você não sabe quando é Black Friday. Então imagina você ter um site de e-commerce em que pode ser Black Friday todo dia. Você tem que estar pronto para escalar, né? Você conhece as operações são montadas de Black Friday, né? Todo mundo vira à noite, chama um monte de gente, etc. Então, você tem que estar num estado de alerta e ter mecanismos de escalabilidade prontos a qualquer momento. Caramba, surreal, cara. Isso é o seu universo dentro do empreendedor, né, Gabriel? Você, em algum momento, começou a flertar com um investimento de startup, começou a colocar um dinheirinho aqui, outro ali. Quando você começou, você fez, cara, deixa eu testar aqui pra ver o que é, deixa eu flertar com essa brincadeira. Qual que era a sua ambição nessa primeira vez? O racional era, olha, tem um grupo aqui de pessoas fenomenal, eu acho que eles vão fazer coisas muito importantes e eu quero estar perto. Só que eu não tinha dinheiro. Não tinha capital para investir. Aí vem esse professor da Stanford Business e fala para mim, garoto, aponta para mim onde você quer investir e eu vou investir para você e quando você puder, você recompra metade. Não acredito. O Jack Foi Fuchs, um professor seu. meu investidor anjo, lá atrás. Uau! O que o Jack fez foi genial. Porque ele entendeu que o vetor mais importante de um negócio são as pessoas. Essa proximidade com quem está realizando, no fundo, as coisas. E assim o Jack, por exemplo, entrou comigo na primeira rodada da Brex, que hoje vale 7 bilhões de dólares. Olha só, gente! Fizemos Volante, fizemos Buzzer, fizemos Brex. Depois eu já tinha feito alguns investimentos, né? O meu portfólio pessoal foi muito bem, o que felizmente me deu alguma liquidez cedo, né? Enquanto eu era jovem e empreendendo. Você já teve liquidez dos investimentos que você fez? Sim. Cara, isso não é um ciclo de 8 anos? Geralmente é mais longo, mas você tem oportunidades durante os ciclos de vender partes. Entendi. Né? Então você tem as rodadas A, rodada B, geralmente tem alguém querendo, principalmente se a empresa é muito boa, você não tem dificuldade de falar assim, quero vender um pedacinho aqui do que eu realizei e isso, né, dependendo da sua situação, que a minha no caso era a situação de não ter dinheiro, era interessante para mim. Depois de ter feito isso, eu voltei para a fundação estudar e junto com outros membros da fundação, Makoto, Ricardo, a gente decidiu fazer um fundo filantrópico de Venture Capital, de forma a tornar a fundação sustentável. Então a gente levanta um pequeno fundo de VC e começa a fazer investimentos. E dessa forma nós fizemos empresas como a IDWall, como a Buzzer, como a Hashdex, que acabou de fazer IPO anteontem também. De novo, deu muito certo, né? E isso, né, vai virar muitas bolsas de estudo.
para ajudar outras pessoas, como eu fui ajudado lá atrás, né? Depois do fundo da Fundação Estudar, quando esse fundo terminou, eu decidi montar o meu fundo. Que é a Norte. E aí convidei o Bruno Nardon e o Gustavo Arrentes. E falei assim, vamos fazer um fundo, mas vamos fazer um fundo só de empreendedores? E daí nasce a Norte. E aí a gente se conhece. E aí começa a nossa história como investidor. É verdade. Cara, eu acompanhei a Norte, acho que desde o comecinho, né? E a minha sensação foi que vocês falaram assim, vamos se unir, já que todo mundo aqui investe, já que eu invisto, você investe, você também, vamos se unir aqui. Só que aí eu comecei a perceber que começou a ter uma demanda surreal, começou a aparecer gente muito boa, né? Sim. Vocês se impressionaram com essa demanda? Muito. Começou como uma coisa, o Nardon faz alguns investimentos, o Rafael do Tom da Mobile faz alguns investimentos, o Patrick do iFood faz alguns investimentos, vamos juntar e fazer um clube nosso, né? Só que no Brasil, a comunidade de empreendedores é relativamente pequena. Então você tem um efeito de tipping point, onde um vai chamando o outro, um vai puxando o outro. E aí você consegue reunir essa comunidade de empreendedores por trás do veículo, né, do fundo. E aí a coisa virou um organismo que se autoalimenta, né? Onde os empreendedores investidos, né, como você, chamam outras empresas e falam assim, olha, vem falar com esses caras aqui, eles são investidores, mas são meio empreendedores, eles têm essa característica híbrida, a gente gosta, e acaba vindo mais deals bons, que melhora a qualidade do portfólio, que dá mais visibilidade para o fundo, que chama mais parceiros, então a roda gira quase que sozinha nesse ecossistema. Você pode falar quantos LPs tem na Norte? 100. Ou é uma informação... Não, a gente tem 100 LPs, 100 LPs. Não é confidencial, a gente teve uma demanda de quase 3 vezes isso, a gente escolheu, a gente foi muito seletivo para escolher os LPs do fundo, porque a gente queria que fosse um fundo pequeno. Para quem não sabe o que é LP, são os investidores, né? São os sócios investidores, né? Dos né? investidores, é isso mesmo, são os sócios do fundo. Então a gente fez a gente trouxe para perto quem eram operadores, quem eram construtores de empresa, que a gente queria ter um fundo que fosse de empreendedor para empreendedor. Então não tem nenhum investidor institucional na Norte, não tem nenhuma grande empresa, não tem nenhuma grande família com cheques maiores que os outros. É um grupo de builders, de makers, que querem participar do ecossistema e querem alimentar outras empresas. Cara, eu fiquei muito impressionado que vocês começaram a entrar em todos os principais rounds. Todos os fundos consideram a Norte como um parceiro super estratégico, porque vocês não ocupam muito espaço, porque vocês têm um ticket razoável dentro dos rounds. Vocês entram super early stage, que obviamente tem um risco enorme, mas vocês têm uma capacidade de seleção de empreendedor muito grande. E, cara, tá todo mundo já falando de vocês e tá todo mundo considerando vocês. Cara, isso se deve à composição desse grupo que vocês reuniram? É o ecossistema. Como no Brasil a gente teve poucos ciclos de inovação, né? Ou seja, o dinheiro ainda... Tá começando agora, né? A gente começou a falar de IPO de tech agora. Então a gente tá chegando agora nesse próximo estágio desse ciclo de venture capital. Então o dinheiro ainda não fluiu de volta para o primeiro estágio, o que faz com que esse início seja muito duro e muito difícil. Ou seja, tem poucos possíveis campeões em early stage para esses grandes segmentos, né? A gente estava olhando para a Boozer outro dia. A Boozer é claramente a empresa que vai revolucionar ingressos para ônibus no Brasil. É a que tem os investidores certos, o sindicato certo, o empreendedor mais qualificado, o produto tecnologicamente correto. A dificuldade não é nem identificar o candidato, é entrar. Por que o Abrita, por que esse fundador quer você na rodada? Essa é a grande pergunta, na minha opinião, para o early stage no Brasil hoje, né? E no caso da Norte, a resposta é os 100 LPs. Ele quer o fundador do iFood, ele quer o fundador da Gympass, ele quer o fundador da Móvel, ele quer o fundador do Max Milhas, da Ingress, da Rappi e assim por diante. Quando um empreendedor hoje está buscando investimento e, obviamente, eventualmente vai conversar com vocês ou com qualquer um investidor, o que você hoje te chama atenção positivo e negativamente? O que você acha que são os principais? Puta, cara, eu entro na mesa em reunião, quando eu vejo isso daqui já dá uma brochada. Quando eu vejo isso daqui já me deixa com vontade de investir. Eu acho que defensividade é uma coisa que me afasta muito, né? Começando pelos pontos negativos. Então, um exemplo clássico disso é quando eu falo assim, cara, quem mais tá fazendo uma coisa parecida com você? O cara fala assim, ninguém.
Não tenho concorrentes. Ninguém no mundo. Eu falo, pô, ninguém no mundo inteiro tá fazendo algo. Você conheceu? Caramba, o cara conhece todo mundo, né? Ou até pior, cara. Eu sempre digo assim, olha, se ninguém no mundo tá fazendo o que você tá fazendo, só tem 2 opções. Opção A, você é um gênio. Tipo, não gênio tipo Bezos, gênio tipo Newton. É um cara assim, cara, só esse cara consegue resolver essa equação, Ramanujan. É verdade. Ou, segunda opção, é uma ideia ruim. Porque se ninguém no mundo fez isso funcionar, provavelmente não funciona. Quando o cara é menos defensivo, ele fala assim, não, peraí, tem tal cara, só que isso aqui é um pouco diferente, eu tenho um approach diferente, tem esse outro cara, só que ele não tem tecnologia, tem esse outro cara na China e tem outros caras nos Estados Unidos. Então eu sempre brinco com os empreendedores que faz o teste do chinês. Tem algum chinês fazendo o que você está fazendo? Se não tem, é uma yellow flag. Porque na China você tem um ecossistema muito moderno, muito maduro, com muito dinheiro e muita gente. Muita gente fazendo a mesma coisa. Exato. Lados positivos. Delta de aprendizado do empreendedor. Me chama muita atenção. Nesse patamar, eu acho que o Henrique do Bugraz, da Brex, é o cara com o delta mais acentuado que eu já vi. A capacidade de pegar um problema, entender o que está acontecendo, iterar muito rapidamente. Aí você fala com a empresa numa semana, e quando você fala com a mesma empresa 2, 3 semanas depois, não é mais a mesma empresa. É outra empresa. O empreendedor está mudando, o jeito que ele fala mudou, ele já aprendeu com as coisas que ele fez, então esse delta é muito importante. A invertida disso é quando você olha alguém que está patinando há 2, 3 anos. E que não tem problema errar várias vezes. O problema é errar e não aprender. Eu sinto, né? Porque eu tô exatamente nessa fase, pô. Você quer revolucionar uma indústria, não tenha dúvida que você vai tomar pau pra caramba, né? O que eu sinto, cara, é que a gente não pode ficar passivo com as dificuldades que a gente passa. Sim. A partir do momento que você se paralisa, que você trava diante as dificuldades, cara, não tem conversa. Acho que ontem fui pro escritório, tava almoçando com uma nova contratação que a gente fez e ela tava lá, startup tal, já tá há 3 anos, não sai do lugar. Esse é o claro cenário que dificilmente vai sair. Porque se em 3 anos você não conseguiu se mexer, descobrir os caminhos, cara, dificilmente você vai conseguir de novo, né? Delta baixo, não estão aprendendo com os erros. Agora, é importante falar, não tem receita de bolo. Então, é outra coisa que eu sempre digo, toda dica de negócios, toda framework de negócios, ele é um framework, ele é alguma coisa que você olha, aprende e adapta. Então, também tem que olhar caso a caso, né? Exemplo famosíssimo, Palantir. Palantir ficou 3 anos desenvolvendo, pensando, fazendo banco de dados. Mas veja bem, a Palantir é uma solução de administração de bancos de dados muito complexos e o primeiro cliente deles foi a CIA. Então, tem que entender também a natureza desse negócio. Por que esse negócio demorou tantos anos? É um produto muito complexo. E era um empreendedor muito experiente já, Muito experiente. Muito capaz. Muito tecnicamente talentoso. Ele já tinha um histórico de ter empreendido com sucesso no PayPal. Então, vem com todo esse legado que tem que ser levado em consideração, né? Um negócio que eu tento sempre identificar nas pessoas é curiosidade. Porque pra mim, curiosidade é aquele negócio que deixa a pessoa com vontade de fazer no matter what. Você acha que o Henrique tem essa característica? Sim. É extremamente inquisitivo. Junto com isso vem uma inclinação para perguntar coisas difíceis, delicadas. Ou seja, ele não recebe informação, né? Ele, muitos outros empreendedores muito talentosos, tem o que os americanos chamam de agreeableness baixo. Ou seja, baixa sensibilidade à norma social. Tá bom, todo mundo faz assim. Mas por que eu devo fazer assim? Por que todo mundo faz assim? Ele quer saber o porquê. A derivada, né? Mas o porquê? Mas por quê? Mas por quê? Quando ele ficar satisfeito com todos os porquês, ele vai talvez decidir seguir desse jeito. Mas talvez não. Talvez ele mude de ideia e faça o jeito dele. Cara, você conhece meu cofundador, o André Sá? Que é super experiente. O cara tem... Sim. Ele é super low profile, ele fica muito quieto, mas o cara tem 5 IPOs no currículo, né? Uhum. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando a gente começou a fazer pitch juntos, a gente, se preparava, né? Vamos dividir mais ou menos assim, etc e tal. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi quando alguém fez alguma pergunta muito tricky, certamente você fez, o Gustavo fez, o Nardon fez. A minha primeira reação sempre é tentar responder com o que a gente está fazendo. Isso. E num determinado momento ele falou, cara, não tenho a menor ideia. A gente não tem a menor ideia como vai fazer isso. Ele não é defensivo, porque ele não precisa ser. Ele já tem currículo para dizer assim, cara, não faço ideia.
Isso me mostrou uma força, né? E normalmente as pessoas pensam o contrário, né? As pessoas acham que isso vai demonstrar fraqueza. Mas é o contrário. Na hora que você demonstra fraqueza, significa que você é tão confiante que você sabe que você vai conseguir correr atrás desse tema, né? E se você completa isso com a curiosidade, né? No teu ponto, com a curiosidade depois dessa reunião, ir atrás, cara, quase uma pergunta que eu não sei, eu vou pesquisar. Aí semana que vem o cara sabe tudo daquilo, cara, essa é uma marca do bom empreendedor. Cara, a gente vai ter uma reunião super importante daqui 1 ou 2 semanas. Super importante. E o André falou assim, cara, me esquece que eu vou estudar. Cara, ele tá estudando tudo que você puder imaginar. Das pessoas que vão participar da reunião, das empresas, em quem eles investiram, em quem eles não investiram. Cara, legal. Surreal, assim. Legal. Cara, demais. Chegamos no tempo limite aqui, que esse menino tem horário apertado, baita empreendedor, precisa trabalhar. Cara, queria te agradecer pela gentileza de você ter vindo aqui. Você é um cara que eu já queria conversar há muito tempo, gravando, porque as pessoas precisam saber mais de você. Então, cara, queria te agradecer. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Cara, quem quiser te acompanhar, Instagram, LinkedIn... Instagram e LinkedIn. Cara, eu tenho o Medium, que eu tenho agora usado um pouco mais. Ele está no meu LinkedIn, ele está no meu Instagram também. Principalmente sobre o mercado de entretenimento, tecnologia. Eu tenho procurado aproveitar esse momento de pandemia para dizer para todo mundo o que a gente aprendeu, né? As nossas conclusões, a nossa visão de mercado. Então, a gente publicou artigo de volta de mercado, previsão, como é que vai ser o comportamento do comprador no futuro, como é que vão ser os ingressos no futuro, os eventos no futuro, né? Esses eventos híbridos, tudo isso tá publicado. E no caso dos eventos híbridos, inclusive com prova matemática. Eu gosto de juntar essas coisas e botar para as pessoas, olha, tá aqui porque funciona e tá aqui como funciona. E espero que isso, né, gere um mercado melhor, mais maduro pra gente. Espetacular, tá no seu nome, Gabriel Benarroz. Tá sim. Isso aí, então procura lá, Instagram, LinkedIn, Medium, Gabriel Benarroz. Se você ficou até o final desse episódio, não esquece de dar o like, deixar seu comentário, compartilha com um amigo pra ajudar a gente a crescer nesse momento. Até semana que vem, domingo, 6 horas da tarde, um novo episódio pra você. Um beijo, muito amor pra todos.